Bem, com muita alegria que a gente retorna aqui à Comunhão Espírita de Brasília. Nós estivemos aqui o ano passado lançando Ainda Existe Esperança. Não sei se alguns dos senhores e das senhoras aqui presentes teve contato com essa obra, né? Mas o ano passado nós estivemos aqui, tinha muita gente, autografamos muito. E agora, por coincidências não existem, nós retornamos para um evento aqui em Brasília e recebemos o convite para estar aqui na comunhão, justamente no período em que nós estamos lançando o segundo livro da Lavra Mediúnica do Luiz Sérgio, através das nossas mãos, do nosso psiquismo. Então, é claro que quando eu lancei o Ainda Existe Esperança, foi um tema e um momento muito desafiador para nós enveredarmos por esse caminho, ainda mais em se tratando de uma obra do Luiz Sérgio, porque eu já lia Luiz Sérgio quando eu tinha cabelo ainda. O tempo passou e eu não esperava que um dia, agora careca, eu viesse a receber obras do Luiz Sérgio. Mas explica-se essa familiaridade entre o nosso trabalho e o trabalho dele, porque eu trabalho para jovens. Embora eu também escreva para crianças e adultos, o meu trabalho tem convergido de maneira muito contundente para trabalhar junto aos jovens, e eu não tenho nem agenda mais, porque viajo o Brasil inteiro fazendo palestras para os jovens e para os pais, principalmente para os pais, em se tratando do que a gente vem testemunhando ocorrer nos dias de hoje. Os pais têm muita responsabilidade por aquilo que os filhos se tornam, e nós temos aqui muitas experiências para narrar. O tema é palpitante, porque falar da influência espiritual que pode acontecer através de jogos eletrônicos ou redes sociais realmente é um assunto desafiador e muito moderno, porque nós precisamos nos dar conta que, de fato, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós elaboramos tem consequências espirituais. Mas para que a gente comece a conversar e abordar esse assunto, para podermos mergulhar numa temática tão instigante e tão profunda, eu gostaria, antes de mais nada, dizer que o livro Game Over, ele não foi escrito para os jovens. Ele foi escrito também para os jovens, mas ele foi escrito para os pais, principalmente para aqueles pais que não colocam limite no comportamento dos filhos. Principalmente para aqueles pais que deixam os filhos virarem à noite em companhia dos jogos eletrônicos. Principalmente para aqueles pais que estão assim muito preocupados com a segurança física dos filhos, erguem o muro, colocam cercas elétricas, soltam os cachorros bravos no quintal, certificam-se de que os filhos estão bem protegidos, mas vão até o quarto e entregam um smartphone. Ou seja, no instante em que você entrega um smartphone, um iPad, ou seja lá qual for o material eletrônico que te coloca em contato com o mundo virtual, toda a segurança física foi posta de lado. Sabe por quê? Porque hoje em dia as crianças e os jovens podem comprar drogas delivery. Hoje em dia você pode aprender a construir bombas pela internet. Hoje em dia você pode participar de sites que incitam o suicídio pela internet. Então tudo o que pode influenciar negativamente os nossos filhos não vem apenas no contato físico com alguém. De maneira virtual nós temos contato com tudo que é ruim. E a única maneira de nós, de alguma forma, protegermos as nossas crianças e os nossos jovens não é com cercas elétricas, nem com muros altos ou condomínios absolutamente seguros. É com uma educação clara, com uma educação que fomente caracteres, aquela que Allan Kardec indica como sendo a verdadeira educação. A educação que forma caracteres, que dá caráter ao homem. E essa educação não pode acontecer sem que os pais deem exemplos. Não pode acontecer sem que os pais se apercebam de que tudo aquilo que eles falam, ou toda a ação praticada, repercute de alguma forma no comportamento dos filhos.
Então, se nós gritamos com os nossos filhos, pode até acontecer que não, mas eles também poderão gritar conosco. Se nós falamos palavrões diante dos nossos filhos, possivelmente eles também podem falar palavrões diante de nós. Se nós ameaçamos as nossas esposas com agressões físicas ou verbais, certamente que nós estamos fomentando na alma dos nossos filhos o mesmo comportamento. Se nós adulteramos, se nós traímos as nossas esposas, certamente nós também estamos exemplificando e dando exemplos que não são salutares para o comportamento dos nossos filhos amanhã ou depois. Ou seja, nós estamos vivendo uma época delicada e grave, em que as pessoas acreditam que a felicidade pode ser pendurada na parede com um diploma acadêmico. As pessoas acreditam que para ser feliz, os nossos filhos devem se formar em Harvard, eleita pelo 12º ano como a melhor universidade do mundo, ou os nossos filhos devem se formar em Stanford, a segunda melhor universidade do mundo, ou nem tanto, na UNB aqui em Brasília, ou na USP em São Paulo, ou na Unicamp. O conceito de felicidade das pessoas passa pelo status social em que os nossos filhos devem atingir, no pressuposto de que, tornando-se doutores, eles serão felizes. Todavia, e isso é muito triste, a gente constata nos dias atuais que aqueles que se formam em Harvard, ou Stanford, ou na UNB, ou na PUC, em Campinas, ou seja lá onde for, na USP, esses também se suicidam. Então nós encontramos criaturas que são alçadas a uma condição e a um status social elevadíssimo. Todavia, a vida dessas mesmas pessoas, inteligentíssimas, não tem sentido, porque elas não têm estrutura emocional para lidar com os nãos que a vida lhes apresenta, porque não estão acostumadas, é claro, a receber não dentro de casa. E isso é muito grave e é muito delicado, porque demonstra e mostra o que a nossa sociedade tem como valores nos dias atuais, onde médicos se matam, engenheiros se matam, psicólogos se matam, pasmem os senhores e as senhoras, e psiquiatras também põem fim à própria vida, porque não tem estrutura emocional, porque a vida, para a maioria das pessoas, não tem sentido, porque nós vamos para o centro espírita participar de uma palestra para ter contato com Deus e ainda nos permitimos ficar no WhatsApp ou no Facebook. O nosso senso de contato com Deus não é muito claro e não é muito honesto. Mas quando as dores visitam a nossa alma, nós erguemos as mãos para os céus e perguntamos: onde está a ajuda de Deus e onde está a justiça? Onde estão os benfeitores que não vêm me ajudar? Mas eu não me predisponho a ficar 45 minutos fora das redes sociais. Eu não me predisponho a ter honestidade com Deus, a ponto de olhar para o céu verdadeiramente, abrir meu coração, abrir a boca da minha alma para os ouvidos divinos. Mas eu sei cobrar, acreditando que eu estou aqui na terra como alguém que tem direitos, quando todos nós temos a condição hoje de devedores. Nenhum de nós aqui se encontra na condição de credor. Nós somos necessitados da misericórdia e do amor de Deus. Mas enquanto nós não dispusermos de uma honestidade verdadeira, enquanto nós não entendermos que a nossa família é o grande e único tesouro, que é o que vale, enquanto nós não acordarmos para as realidades espirituais, acreditando que estamos aqui na terra para o gozo e para a satisfação das nossas necessidades, nós estaremos muito longe da conexão com as coisas celestiais. Eu gostaria de citar, para que a gente possa refletir, o Evangelho de Mateus, que traz para nós, já que o nosso tema passa pelo virtual, pelas conexões, e é muito interessante esses dias que nós vivemos,
quando nós vamos na casa de alguém ou visitar alguém, nós perguntamos como é que as pessoas estão passando, fazemos aquelas perguntas triviais e de praxe. E é claro, com a grande novidade da tecnologia desses tempos, uma das perguntas que não falta no nosso vocabulário, no nosso questionário, é: qual é a senha do Wi-Fi? Não é assim? Pessoal, é ou não é? Se vocês responderem logo, vai acabar logo, tá certo? Então respondam, por favor, que aí acaba rapidinho e vocês se livram de mim, tá certo? Mas a gente vai lá no Evangelho para trazer uma citação muito interessante de Jesus, que, para surpresa de muitos, foi o primeiro a nos falar das conexões. Alguém vai duvidar, mas naquela época tinha Wi-Fi, já existia o Wi-Fi, não da maneira como nós entendemos hoje. Lá em Mateus, Jesus faz a seguinte citação, Mateus 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Vou repetir para a gente refletir, ok? Eu te darei as chaves dos céus, ou seja, eu te darei a senha do Wi-Fi. E tudo aquilo que ligares no céu, estarás ligando na terra. E o que ligares na terra, estarás ligando nos céus. Vamos mergulhar mais um pouquinho. Vamos lá no Livro dos Espíritos agora, na questão 459, para a gente mergulhar mais um pouquinho. Tudo que eu ligar na terra, estarei ligando nos céus. Tudo que eu ligar nos céus, estarei ligando na terra. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa pergunta vale nota para ir para o céu, tá certo, pessoal? Se alguém quiser responder. Muito bem. Pode marcar um xizinho no nome dela ali como bônus hora. Muito mais do que pensais, não é isso? Eu vou ler na íntegra a resposta da espiritualidade para Allan Kardec. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. A primeira vez que eu tomei conhecimento dessa pergunta e dessa resposta, eu fiquei absolutamente revoltado e compreendi, na minha concepção da ignorância, que eu ainda tenho, mas que era maior na época, como é que pode os espíritos dirigirem a minha vida muito mais do que eu imagino? Pensando lá em Mateus, em Jesus, quando ele fala, tudo que você ligar na terra, você está ligando no céu, ou tudo que você ligar no céu, você está ligando na terra, a gente começa a raciocinar e perceber, não é, acerca das nossas conexões espirituais. Porque todos nós as temos. Em todos os instantes, nós somos chamados a estabelecer uma conexão com o mundo espiritual. Todos nós. E é claro que nós não estamos ainda na condição de santidade. Mas à medida que a verdade, o conhecimento vai visitando a nossa alma, a nossa responsabilidade aumenta. À medida que a luz vai clareando o nosso caminho, nós somos chamados a ter novas posturas. Nos iluminamos, e é claro que mesmo que a gente acabe tropeçando em determinado momento, é importante que a gente não fique identificado com o chão se nós cairmos, que nós nos ergamos para ter uma outra conexão. Espera aí, eu já aprendi isso, mas eu estou fazendo a mesma coisa de novo. Eu estou enveredando pelo mesmo caminho outra vez. E aí a luz vai chegando nos nossos corações e no nosso raciocínio, e nós vamos abandonando velhos hábitos. Vamos deixando certos comportamentos. O progresso é lento? É lento. Mas a gente vai começando a estabelecer novas conexões, ou seja, nós vamos substituindo
alguns conceitos ou alguns comportamentos, substituindo-o por outros. Aqueles que já felicitam a nossa alma, aqueles que já felicitam o nosso coração, o nosso ser. Porque o trabalho da nossa renovação não vai ser feito pelo dirigente da comunhão, nem por essa palestra que nós estamos fazendo agora, ou por qualquer outra. O trabalho da iluminação dos nossos corações é feito por nós, mas o Espiritismo traz um cabedal de conhecimento para a gente, para que a gente possa fazer escolhas mais salutares, porque existe tempo de dor, mas existe tempo de consolo, existe tempo de lágrimas, mas existe tempo de amparo e de apoio, existe tempo em que os nossos joelhos se dobram, e a gente perde as forças, e sente que em algum momento eu não tenho como continuar, porque as forças me faltam. Mas nenhum de nós encontra-se à revelia do amparo divino. Nenhum de nós, por mais que a situação esteja difícil, enfermidade, relacionamento que chegou ao fim, desemprego, são as mais variadas dores que visitam a nossa alma. E a terra é esse vale de dores. Não é uma colônia de férias. Então nós somos chamados a todos os instantes a testar essa força ou essa iluminação que vai chegando lentamente em nós à medida que nós nos predispomos a afastar a sombra da intimidade da nossa alma. Mas é um esforço nosso, solitário. Todas as vezes que Jesus era chamado ao testemunho, ele se isolava para fazer uma prece, para se fortalecer. E às vezes nós somos chamados ao testemunho dentro de casa, com aquelas pessoas caras e queridas que por vezes nos desafiam, que são os nossos parentes ou amigos, seja lá quem for, que são criaturas que não foram alçadas ainda à condição de espíritos superiores. Todavia, no atritar das relações, porque é no atritar das relações diárias que nós crescemos, é no atrito, nas diferenças que nós somos chamados ao testemunho, é que a prova vem para visitar o nosso coração. E nós somos convocados. E aí? Vai ficar parado ou vai caminhar? Vai se erguer ou vai ficar caído? Vai se conectar com o Wi-Fi? A rede está aí no ar, do Evangelho. E qual é a senha para se conectar com essa rede? Caridade, amor, silêncio, humildade. As senhas... Oi? Mais um. Fraternidade. As senhas são muitas. Às vezes você está vivenciando um dia totalmente atribulado. E você já pensa assim, mas começou tudo errado hoje. E tem pessoas que dizem, levantei com o pé esquerdo. Ainda bem que levantou, senão caía da cama, não é? Levantei com o pé esquerdo, e isso e aquilo. E a gente procura alegações exteriores como álibi para a nossa dificuldade interior de lidar com o problema que nos chega. Então a gente sempre vai para o mundo exterior para buscar uma alegação, um álibi, algo que possa aliviar o meu coração de maneira em que eu me isente da responsabilidade de promover aquilo que me cabe, de fazer aquilo que eu sou chamado a fazer, mas que invariavelmente e por um comportamento atávico, porque há muitos séculos nós nascemos e morremos aqui na terra e renascemos e alguém sempre vem nos dizer que nós somos culpados. Houve época do pecado original. E era como, sabe aqueles filmes, aquelas películas norte-americanas em que os prisioneiros ficavam com aquelas bolas presas, pesadas, amarradas no calcanhar? Nós reencarnamos muitas vezes com aquelas bolas invisíveis, porque nós nos acreditávamos culpados. Mas agora a situação piorou. Não é mais a culpa.
Agora chegou a era da responsabilidade, inaugurada pelo Espiritismo, quando, a 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, nós recebemos a notícia de que não existem culpados, mas todos são responsáveis pela própria vida. Aí mudou tudo de figura, mas a situação ficou muito mais séria para o nosso lado. Porque eu tenho que ter um comportamento agora em que eu não deva responsabilizar absolutamente ninguém pelos problemas que afligem a minha alma. Agora não existe mais a culpa, existe a responsabilidade, e é aí que mora o perigo, sabe por quê? Junto com a responsabilidade e o chamado livre-arbítrio, veio a liberdade de escolher. O período da alegação, da muleta psicológica, da bengala psicológica, em que eu dizia que eu não sou feliz porque fulano, ciclano ou beltrano são os responsáveis pela minha dor, já passou. E aí a gente vem à casa espírita, toma o passe, recebe a orientação e volta para casa com um sentido de responsabilidade muito maior para quem deseja despertar. Então, nesse contexto todo, os Espíritos vêm nos trazer informações acerca das conexões espirituais com as quais nós nos vinculamos. E a propósito do lançamento desse livro do Luiz Sérgio, Game Over, o título pode parecer um título para jovens, mas eu já disse há pouco que o livro não é também para os jovens, mas é muito mais para os pais. E ele narra casos que impressionam, que nos emocionam e que nos chamam a atenção. Ele fala de tantos casos nas redes sociais, dos suicídios através do Shocking Game. Vocês sabem o que é Shocking Game? Pessoal, os desencarnados já responderam. Os encarnados, respondam, por favor. Vocês sabem o que é Shocking Game? Querem saber? Eu ia falar para comprar o livro, mas eu não vou faltar com a caridade, tá certo? Shocking Game é chantagem emocional, né? Shocking Game é uma prática que alguns jovens têm, jovens que passam muito tempo jogando videogame, e eles já pactuam antes das partidas o seguinte: eles jogam online, cada um na sua casa. Quem perder vai promover o Shocking Game. O que é o Shocking Game? Eu tenho certeza que agora, traduzindo com essa colocação, vocês vão saber o que é a autoasfixia. Então, quem perde se autoasfixia. E com esse ato, existem 3 consequências, por favor. Sim, sem dúvida. Vou comentar ele já. Muito obrigado, viu? O Shocking Game, eles se autoasfixiam. Então, pode haver 3 consequências para os papais saberem. Aqueles que não sabem. Aqueles que não estão presentes na vida dos filhos. Aqueles que deixam os filhos serem criados pelos games. Aqueles que deixam os filhos serem criados pelas redes sociais. Aqueles que não têm tempo para estar junto com os filhos. Aqueles que não se interessam. Essa mensagem é a mensagem que os nossos filhos precisam ver estampadas nas nossas ações, ao contrário das mensagens beligerantes que muitas vezes nós pronunciamos na frente deles, até mesmo quando a gente está dirigindo e leva uma fechada no trânsito, seja lá aonde for. Esses sinais nós emitimos sempre para eles. Qualquer palavra, qualquer ação está sendo codificada. E é interessante, eu gostaria de vos convidar a um raciocínio comigo, que a partir da pré-adolescência e adolescência é um período muito delicado para o espírito. Sabe por quê? Porque o jovem, quando ele se percebe como individualidade, ele começa a analisar o comportamento dos pais. Então ele começa a emitir juízo de valor, quando ele se percebe como individualidade. E aí ele percebe, meu pai fala uma coisa e faz outra. Ele começa a perceber que aquele herói que ele tinha não é tão herói assim. Nesse mesmo período, os hormônios começam a eclodir. Ele começa a sentir desejo, tesão.
já é um componente a mais no caldeirão dessa idade, às vezes tão tumultuada. E tem mais uma peculiaridade que merece a nossa reflexão. Nessa idade, as reminiscências de vidas passadas começam a emergir no psiquismo do jovem. Com isso, ele começa a assumir a sua identidade como espírito. Quem ele verdadeiramente é. E se ele não recebeu uma educação durante o período infantil, porque está lá no Livro dos Espíritos, questão 383, por que é necessário ao espírito passar pela infância? E os imortais respondem, porque é nesse período que ele está mais suscetível aos ensinamentos. Passou esse período, não recebeu ensinamentos, ele vai se assumir com a personalidade que tinha e que tem, e que nós deveríamos ter de alguma forma, através dos processos educativos, pedagógicos, termos moldado novamente o caráter desse espírito. E é claro que de repente, para muitos pais, surge aquela criatura no meio da sala que eles não sabem de onde veio. Quem é esse que está aqui que eu não dei essa educação? Se isso não é motivo suficiente para a gente refletir, é porque nós não estamos maduros para compreender o que realmente o Espiritismo propõe para nós. Se nós continuarmos acreditando que é o passe que vai resolver a nossa vida, é sinal que nós não estamos maduros para compreender o que o Espiritismo tem para nós. É dentro dos lares, na maioria das vezes, que se desenvolvem os grandes conflitos da criatura humana. É dentro dos lares que acontecem muitas vezes as grandes frustrações. Pasmem os senhores e as senhoras, outro dia eu fui participar de uma palestra, assistir uma palestra de um especialista no assunto drogas, e ele perguntou para o público presente, em que eu estava incluído, em que eu estava incluso, onde o jovem experimenta pela primeira vez a droga. E não faltaram aqueles que procuravam adivinhar e dar os seus palpites. E ele respondeu assim de maneira categórica e, para mim, particularmente, assustadora. Experimentam dentro de casa. Quando o pai molha a chupeta na cerveja e coloca na boca do filho. Ou quando coloca o dedo na bebida alcoólica e coloca na boca do filho. Aí começa o uso de drogas. Porque muita gente pode dizer que não, mas a cerveja é uma droga. Mas eu bebo com moderação. Tá bom, então beba com moderação. O vinho é uma droga. Não, mas o vinho chileno é tão bom, eu sei que é bom, porque eu já tomei tantas tacinhas. Mas é uma droga legalizada. E para alguns espíritos que têm um histórico de alcoolismo, uma criança que tem um histórico de alcoolismo, de vidas pregressas, molhar o dedo no álcool e colocar na boca de uma criança é deflagrar um gatilho de outras existências. Mas nós não nos damos conta. Então, é chegado o tempo de erguermos a cabeça, de conhecermos esse Cristo educador, que nos convida à nossa própria educação e auxiliá-lo na educação daqueles que partilham da nossa existência, na condição de filhos, na condição de pais, de irmãos, não importa. O que importa é que é tempo novo. E algumas pessoas dizem, mas a humanidade passa por um período de trevas. Não passa. Passa por um período de luz. Quem elege as trevas é aquele que se detém nos fatos piores da vida, e são tantos os fatos bons, são tantas as luzes que estão acesas. Quando o Espiritismo chega para as nossas almas, e em quantas vidas nós não dobramos os joelhos, em quantas vidas nós não arreamos sem esperança. O próprio Cristo, a caminho do Calvário, em determinado momento arriou o corpo sob o peso da cruz. Mas não lhe faltou o Cirineu, que veio, tomou a cruz sobre os ombros e auxiliou por alguns metros.
E em muitos momentos da minha vida, da sua vida, os nossos joelhos dobram e sempre vem um sirineu, na condição de filho, de amigo, de pai, de companheiro, seja lá quem for, mas sempre vem um sirineu. E hoje, nós podemos considerar o Espiritismo como um sirineu, que veio nos erguer das trevas da ignorância. Então nós precisamos ter coragem, amor, compreensão, determinação. Eu não me permito mais transitar nessa faixa. Às vezes eu acordo de madrugada, fico aturdido. Se acordar de madrugada, não perca tempo. Lance mão de um livro, vá ler um livro. Não permita que a sua mente se torne pasto de entidades perturbadas e perturbadoras. Erga a sua cabeça. Acredite no amor. Dentro de você existe a luz. Existe o DNA divino que te caracteriza como filho de Deus. Nenhum de nós está apartado da luz. E alguém pode dizer assim, mas Adeilson, eu já fiz tanta coisa errada. Não importa. Isso não importa mais. Enquanto você se permitir ficar ancorado no passado, você não vai navegar adiante. Tenha coragem de sair do lugar. Tenha coragem de permitir que a sua própria luz brilhe. E se em algum momento lhe faltarem forças, use o recurso da prece. Use. Minha irmã, meu irmão, as suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a maior de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Na voz eterna da consolação. Compreenderás que a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muita paz. Adeus. Muito obrigada. Gratidão. Muito grato eu. Por mais uma vez estar aqui conosco, nos trazendo tão belas palavras e exemplos para as nossas famílias, para os nossos pais, para as nossas crianças, para os nossos jovens, que muitas vezes precisam só de um olhar, Um acolhimento. de um acolhimento, de um abraço, para que mude de rumo. Para evitar o suicídio. Com certeza. Trabalhei 27 anos na Secretaria de Educação com jovens. E muitos deles a gente só precisava dar um abraço para que ele mudasse um pouquinho do rumo, como aconteceu uma vez com um aluno no ano passado. Foi só um abraço e ele saiu do rumo das drogas. Depois ele falou isso. Então, muitas vezes é só um abraço, gente, que essa juventude precisa. E o limite a gente precisa dar. Muita gratidão por você nos trazer tão belas palavras e tão belo livro que vem do Luiz Sérgio. Eu não posso nem falar, sou apaixonada. Eu tenho todos os livros do Luiz Sérgio. E vou te convidar, eu sei que você fez uma bela poesia, mas eu gostaria de te convidar para você fazer a nossa prece final em nome da comunhão. Bezerra de Menezes e nós todos, mais uma vez, gratidão. Ele vai estar autografando o livro lá em frente à livraria.
Quando sair daqui, vamos para lá, tá ok? Gratidão é minha. Vamos orar. Unir os nossos corações, as nossas mentes, no mesmo pensamento, para que esse pensamento possa visitar tantos lares, tantos corações, que o nosso pensamento possa, em forma de energia, adentrar também os nossos lares, envolvendo a todos que lá se encontram. Que esse mesmo pensamento agora, como um perfume de Jesus, um perfume do Evangelho, possa chegar também àqueles nossos corações queridos que já nos anteciparam na viagem de volta para o mundo espiritual. Sendo assim, Jesus, conscientes da Tua presença entre nós, nós te pedimos que envolva a nossa alma em ternura, amor, dando-nos força para mudar aquilo que é passível de mudança dentro de nós, dando resignação para aceitar as pessoas como elas são, dando lucidez para que possamos enxergar os problemas que visitam a nossa vida, não como castigos, mas como oportunidades de crescimento, de elevação. Te agradecemos a presença confortadora e amiga, pedindo que nos leve de retorno em paz para os nossos lares. E finalizando, te rogamos, Jesus amigo, estenda a tua mão amorosa sobre todos nós e nos abençoe hoje e sempre, assim seja.